Para quem está caindo de paraquedas, sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo mães, bebês, famílias aí de 0 até os 3 anos, tá? Tudo que eu falo para vocês, eu tento falar da forma mais ampla para encaixar para todas as crianças. Às vezes entra aí uma peculiaridade de cada idade, mas de um modo geral, tudo que eu falo para vocês e tento ensinar para vocês serve para os bebês de 0 até os 3 anos, tá bom? Para vocês terem de volta a qualidade de vida através das noites de sono. Sair dessa maternidade exaustiva, sair dessa maternidade de frustração para viver a maternidade que você sonhou, que você planejou a sua gravidez inteira, certo? Então sejam todas bem-vindas. Então vou começar então pela pergunta, Então vamos começar pela pergunta da Ariane. Ariane Couto, deve ser Ariane Coutinho. Ela mandou assim: isso vocês também perguntam com frequência e eu nunca lembro de ter respondido essa pergunta aqui. Ela mandou assim: sonecas do dia, livre demanda ou a mãe consegue colocar rotina? Ari, olha só, quando ela fala sonecas livre demanda, ela deve estar querendo dizer que o bebê tira a soneca a hora que ele quer, a hora que ele precisa, a hora que ele sente vontade, ou se tem como colocar uma rotina. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, importantíssima, tá? Quando eu falo pra vocês, rotina não é engessada, rotina é de cada bebê tem a sua rotina, cada bebê cria a sua rotina. Toda vez que eu falo isso pra vocês, vocês ficam pensando, mas então vai dormir cada hora numa hora? Não, gente. O que acontece? A soneca, ela não precisa ser cronometrada, ela não precisa ser em horário marcado, porque tentar fazer uma soneca em horário marcado é comprar uma briga com seu bebê. O que acontece é que depois que você estabelece a rotina na sua casa, e vocês vão entender isso depois da nossa aula prática da sexta-feira também. Então, quando vocês têm uma rotina estabelecida na sua casa, as sonecas, elas se desenham dentro dessa rotina. E aí parece que você marcou o horário das sonecas, porque elas começam a acontecer sempre próximo àquele mesmo horário. Por isso que as minhas alunas falam, tá na hora da soneca. Porque elas já sabem, porque o bebê já tem rotina, elas já conhecem. Então, o tempo daquele bebê, o dia daquele bebê, gira em torno daquelas 24 horas e das atividades que ele faz dentro daquelas 24 horas. Então é por isso que vocês acham que a soneca tem que ser com hora marcada, que não pode ser, entre aspas, na livre demanda de sonecas. Só que as sonecas, elas são sim livres. Porém, quando você cria uma rotina, elas acabam se desenhando dentro dessa rotina. Entenderam? Então é isso que acontece. Então esqueçam de marcar a hora de soneca. Quando você vai estabelecer rotina, você não estabelece hora de soneca. Porque estabelecer hora de soneca é comprar uma briga com seu bebê. E eu tenho certeza que você não quer comprar uma briga com seu bebê. Certo? Entenderam essa história das sonecas? Por que eles não marcam a hora de soneca? Mas por que a soneca se marca? A soneca marca a sua própria hora. Você não vai marcar a hora da soneca. A soneca é que vai dizer a hora dela e depois você reconhece certinho quais são os horários da soneca do seu bebê. Entendido? Quem entendeu, me dá aqui uma respostinha que entendeu e manda um coraçãozinho pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Oi, Pati. A Pati Rossi. Pati sempre aí. Bonitinha. Muito jóia, muito bem. Muito bem, muito bem. Gente, deixa eu ver se eu mando uma mensagem pedindo água, porque levaram minha água, eu não tô acreditando. Tati também, lindona, bom dia. Ana Cláudia, minha aluna, beijo, Ana. Nossa, Ana tem trabalhado tanto que nem tem vindo aqui. Graças a Deus, né, Ana? Muito tempo para trabalhar, muito tempo para ajudar as mães a controlarem suas finanças, ajudar aí o pessoal que reclama que não consegue guardar dinheiro, que não consegue fazer nada, que o dinheiro nunca dá. A Ana sempre ajuda. Certo, meninas? Bora para a segunda perguntinha, então, aqui. Entenderam bem das sonecas? Fico feliz. Então, esqueça essa história de tentar gravar o horário das sonecas, tá? Ela vai se gravar sozinha. Outra pergunta aqui, olha só, da Silvia Freitas. Silvia M. Freitas. A Silvia mandou assim, gente. Um bebê que acorda de 3 em 3 horas também tem insônia por associação? Olha só que interessante e que importante isso para vocês. Prestem atenção. Quem de vocês estava aqui comigo nas aulas de aquecimento da Semana do Sono? E nas aulas de aquecimento, eu falei para vocês sobre a insônia. Meu livro não tá aqui agora. Deixa eu ver. Peraí.
Não, não tá aqui. O que eu queria falar pra vocês não tá aqui. Peraí. Obrigada. Levaram minha água, trouxeram de volta. Ufa! Eu falo muito alto, né, gente? Aí fico rouca muito rápido. Então, eu sempre falo pra vocês, né, sobre a insônia. E aí, o que que acontece? A insônia na faixa pediátrica, tá? Uma das causas mais comuns é a insônia por distúrbios de associação, tá? Que atinge aí até 30%, tá bom? Dos bebês, tá? Dos bebês até o 3º ano de vida. Só que o que que acontece aí nisso, gente? Vocês precisam entender o que que é insônia. Quando a Silvia perguntou se o bebê acordar de 3 em 3 horas também é insônia por associação, não sei, não dá para saber, porque o que determina a insônia por associação não é o número de vezes só que o bebê acorda, tá? Isso pode ter outros diagnósticos. O que determina a insônia ser uma insônia por associação, prestem atenção aqui em mim. Vocês estão tagarelando aí, presta atenção aqui, ó, senão eu vou silenciar um pouquinho o grupo. Vamos lá. Gente, presta atenção aqui, senão eu vou silenciar, sério, tá? O grupo não, o chat. O que determina ser uma insônia por associação, tá bom? Não é o número de vezes apenas que o bebê acorda. O que determina a insônia ser por associação ou não é o que o bebê precisa para que ele volte a dormir. Entende? Então, se o bebê de vocês precisa, para voltar a dormir, se o bebê de vocês precisa, para voltar a dormir, de alguma intervenção de terceiros, ou seja, uma intervenção de um cuidador, a intervenção da mãe, do pai, de uma auxiliar, de qualquer pessoa que seja, se o bebê precisa de alguma intervenção de terceiros para voltar a dormir, aí sim que a gente caracteriza que ele tem uma associação e com o número de despertares ele tem uma insônia por distúrbios de associação. Então, o bebê acordar de 3 em 3 horas... Por exemplo, se for um bebezinho ainda antes das 12 semanas, isso é super normal, pode acontecer, tá? Embora ele possa aprender a ter condições de dormir mais tempo, ele possa estar bem organizado, né, bem nutrido para dormir mais tempo, a gente pode ter um bebê que acorda de 3 em 3 horas. O bebê pode mamar, de repente, meia-noite, 3 e 6 da manhã. Isso pode acontecer com um bebezinho pequeno e tá tudo bem. Agora, o que não dá é bebê grande acordando de 3 horas porque ele não precisa mais, entende? Então, isso vai se organizando. Agora, para dizer que é uma insônia por associação, precisa ter caracterizado a necessidade de uma intervenção de um cuidador para que ele retome o ciclo de sono. Entenderam bem direitinho? Eu vou deixar vocês responderem se entenderam só no coraçãozinho e vou desativar os comentários para vocês prestarem atenção aqui, tá? Esses são conceitos quase que básicos que eu vou passando para vocês ao longo do aquecimento e tudo, certo? Então, vão me dando os coraçõezinhos para saber que vocês estão entendendo. No final, eu solto o chat um pouquinho de novo, tá? Porque eu não posso confiar. Eu não sei se foi quem entrou depois do nosso combinado, mas vamos conversar direitinho aos poucos. E não fiquem mandando pergunta no chat, porque eu vou responder as perguntas que vocês mandaram na caixinha. Pra dar, né, razão até a caixinha ali, tá bom? Vamos lá, então. Outra pergunta aqui pra vocês. Ó, o meu bebê de 4 meses só acorda depois das 9 da manhã. Devo acordá-lo mais cedo? Vocês sempre perguntam, acorda ou não acorda o bebê? É aquela faca de 2 gumes, né? Você quer que o bebê durma até mais tarde um pouquinho, para que você consiga descansar um pouquinho também, mas você sabe que se o bebê dormir até muito tarde, atrapalha a primeira soneca, atropela a hora do almoço ou atropela a hora da mamada, e aí vai virando aquela bola de neve, e aí vocês se perdem nesse meio de rotina. Gente, idealmente, nós acordamos os bebês até as 8 horas da manhã, 8 e meia da manhã, em todas as faixas etárias. Isso é mais saudável para eles. Quem assistiu, acho que foi a 2ª aula prática que eu fiz com a Lid, uma mãe aqui seguidora que está participando da Semana do Sono. Na 2ª aula prática, eu conversei com a Lid ao vivo, às 3 horas da tarde, e a gente mostrou ali, né, o que acontece com os bebês quando eles acordam mais tarde. Então eu falei pra Lid o seguinte, quem não conseguiu assistir a aula prática, pensa o seguinte comigo aqui. O que eu ensinei pra Lid naquela terça-feira? Que os bebês, em geral, eles dividem, tá bom? Depois que eles já têm o ciclo circadiano estabelecido, eles dividem o dia deles em blocos, né, de 12 horas aproximadamente. Então, isso varia um pouquinho mais. Então, durante o dia, da hora que o bebê despertou pela manhã, a hora que ele vai dormir à noite, esse longo do dia aí, ele gira em torno de 12 a 13 horas. Então, se você tem um bebê acordando mais tarde,
a tendência é que esse bebê vá dormir mais tarde. E dormir mais tarde não é saudável. Porque, como eu falo para vocês, eu não canso de repetir, criança que dorme muito tarde perde partes importantes do sono, perde informações importantes do sono e também perde parte importante do hormônio do crescimento. Quando a sua avó falava que criança que dorme cedo cresce mais, ela não estava errada. E é verdade, porque o hormônio do crescimento, o GH, ele é produzido à noite. Ele é produzido no começo da noite. Então é importante que o bebê durma bem para que ele cresça bem. Ah, meu bebê ficou pequenininho, é por isso? Não, não é só por isso, com toda certeza não é só por isso. Mas as noites de sono bem dormidas são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento das crianças, tá? Quando a gente fala de crescimento, a gente fala de crescimento físico, tamanho mesmo, tá bom? Peso e altura. Quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando de ganho de habilidades motoras, neuronais, tá bom? Linguagem, tudo isso. Então, o desenvolvimento, ele é neuropsicomotor, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que o sono é fundamental no crescimento e no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Entenderam? É fundamental. Então, deveria acordar o bebê mais cedo? Sim, deveria acordar mais cedo, mas não só pelo horário que ele vai acordar mais cedo, mas principalmente pela hora que ele vai dormir à noite, tá bom? É importante ter esse equilíbrio, tá? Você não tem como ter um bebê que dorme 7h30 da noite com ele acordando às 9, 9h30 da manhã, certo? Coraçõezinhos para ver se vocês entenderam. Vai ser a nossa forma de comunicação. Daqui a pouco eu vou liberar vocês de novo. Hoje, para aula prática, estarei de cabelo novo, tá, gente? Cabelo lavadinho, bonito, porque tô na correria. Hoje eu tenho mentoria de novo. Hoje e amanhã. Cadê os coraçõezinhos? Não vi, só vi uns 3, 4. Ai, que bonitinho. Adoro quando vocês mandam. Joia, obrigada, viu? Meninas, bora lá mais uma perguntinha, então. Daqui a pouco eu vou liberar vocês. Ó, Bré Guimarães. Meu filho tem 11 meses. Quero fazer o desmame noturno. Ele só quer peito, mas já come comida. Ô, gente, sempre falo com vocês nas lives, né? Tem alguns vídeos meus por aí sobre o desmame noturno. Todas as vezes que a gente fala de desmame noturno, começa o mimimi. Ah, porque não pode, porque peito não é só isso, peito não é só aquilo. Primeiro parênteses, para quem acompanhou o aquecimento da semana do sono. Primeiro parênteses, eu sou a favor do aleitamento materno e da livre demanda. Consciente. Segundo ponto importante para vocês aqui. Desmame noturno não é só de peito. Desmame noturno também é de mamadeira, tá bom? Crianças que fazem leite artificial também precisam fazer desmame noturno quando a família quer, quando tem necessidade e quando está atrapalhando o ganho de peso, quando está interferindo em outros pontos dessa criança da madrugada, ok? Então não tem nada a ver aqui com a questão de peito ser aconchego ou não. Existem N formas de dar aconchego para o seu bebê, tá bom? Agora, outro parênteses importante aqui para vocês. Quando a gente fala em desmame noturno, eu falei aqui ontem, eu não dou técnicas de desmame noturno em rede aberta, de jeito nenhum. Até no meu curso mesmo, elas não têm técnicas de desmame noturno no começo do curso, de jeito nenhum. Porque as pessoas, na frustração extrema, no cansaço extremo, as pessoas acabam fazendo o desmame numa hora que não é para ser feita. Acabam fazendo desmame de uma hora que não deveria ser feita. E aí traz mais impactos negativos do que positivos na vida da família, na relação da mãe. Então é importante que a gente faça, quando for fazer o desmame noturno, muito bem orientado e muito bem acolhido para ambas as partes, mãe e bebê, certo? Agora, o desmame é uma decisão da família, é uma decisão da mãe, é aquela relação que ela está com a amamentação noturna da madrugada que a gente fala. Técnica de desmame de dia, não passo técnica de desmame de dia. Por quê? Porque eu não concordo com o desmame durante o dia. Porque o bebê que pode se alimentar ainda, que tem a presença da mãe, não vejo mal que ele mame durante o dia. Entende? Então, quando a gente fala de desmame, a gente está falando só do desmame da madrugada, que está levando aquela mãe numa exaustão. E aquela mãe precisa do desmame porque aquilo não é mais saudável para a mãe. Aquela exaustão que ela está vivendo não está confortável, não está saudável para ela. E não é de frescurite, é que está esgotando a mãe. E eu falei numa live aqui, muito importante vocês entenderem isso, para todo mundo, para quem é a favor e quem não é a favor do desmame, é importante entender que a maior
parte do desmame não acontece, tá bom? Do desmame é o seio materno que eu tô falando pra vocês agora. A maior parte do desmame do seio materno não acontece porque a mãe tá sem leite. Acontece porque a mãe tá exausta. Então não é pra gente sair pensando aleatoriamente, fazendo desmame noturno aleatoriamente, porque a maior chance de introdução de mamadeira é de uma mãe exausta e não é de uma mãe que está com pouca produção de leite. Então vamos respeitar essa relação, vamos respeitar essa situação da mãe que opta pelo desmame noturno porque ela não consegue mais viver aquela relação de desmame noturno, de amamentação noturna. Vamos respeitar essa relação para que a gente preserve o máximo possível a amamentação durante o dia, tá? Então não existe a menor possibilidade aqui nesse Instagram da gente ter um julgamento se deve ou não fazer desmame noturno, se é mais mãe ou menos mãe quem faz ou não a amamentação livre demanda ou não. Aqui nós não julgamos ninguém, em hipótese alguma. Aqui nós prezamos pela relação mãe e bebê e pela relação saudável, de qualidade. Uma mãe emocionalmente saudável. É isso que nós lutamos aqui. É essa minha bandeira, é isso que eu busco aqui. É um equilíbrio da relação. Que a mãe seja vista igualmente, né, como parte igualmente importante da relação binômio mãe e bebê. É importante que a mãe seja vista dessa forma. A mãe não é só um apetrecho ali, não é. A mãe é uma relação, é uma parte igualmente importante da relação. Então, se essa mãe tá exausta, tá frustrada, tá esgotada, essa mãe precisa ser vista, tá? Então, se para essa mãe retomar o equilíbrio dela, ela precisa de um bebê que dorme melhor, ela precisa do desmame noturno, se for indicado já pela idade do bebê, pelas necessidades nutricionais desse bebê, não tem problema nenhum isso ser feito. Porque vai ser mais fácil ela introduzir mamadeira se ela continuar nessa frustração do que se ela fizer o desmame noturno e preservar a amamentação durante o dia, certo? Era um parênteses aqui para poder falar que a Breg Guimarães perguntou. Perguntou não, ela comentou. Meu filho tem 11 meses, quero fazer o desmame noturno. Primeiro ponto, com 11 meses de uma criança que já tem alimentação sólida, estabelecida, né, já fez a introdução alimentar, já está bem estabelecida a introdução alimentar, já almoça, já janta, não vejo problema nenhum em realizar o desmame noturno, caso seja da vontade desta mãe, nessa relação. Como é que está a relação dessa mãe? Mas não passo essas técnicas por aqui, porque na exaustão, na frustração, vocês acabam fazendo de uma forma atropelada e não é saudável para vocês e nem para o bebê. Certo? Combinadíssimo? Entenderam? Me dá o coraçãozinho se vocês entenderam aqui. Vou até liberar vocês um pouquinho, que eu gosto de ver vocês comentando quando... agora que eu vi que a Rádio tinha entrado, minha aluna. Beijo, Rádio, se você estiver aí ainda. Quem de vocês aqui, me respondam aqui, quem de vocês que faz seio materno, ou até que já faça mamadeira também, quem de vocês aqui já pensou em dar uma mamadeira porque estava exausta? Quem de vocês aqui já pensou em colocar mamadeira, mesmo que não tenha colocado, tá? Mesmo que não tenha colocado, escreve eu. Quem de vocês já pensou em colocar mamadeira na madrugada porque estava exausta? Quem? As mãozinhas é de quem sim ou de quem tá falando antes que entendeu? Vou levar aqui em consideração de quem sim, hein? Ah, tá chegando eu. Olha só. Mesmo que você não tenha colocado a mamadeira. Olha só, eu vou tirar um print e riscar o nome de vocês. Mentira, não vou tirar o print não. Mas olha só. Quando eu falo isso pra vocês, é exatamente isso. O desmame não acontece porque a mãe tá sem leite, gente. Entende? O desmame acontece porque a mãe está exausta. E aí ela pensa em colocar a mamadeira para tentar ter um conforto maior, ter uma paz maior, né? Conseguir dormir um pouco mais. Então, e aí quando você começa a introduzir a mamadeira, aí sim você começou um desmame muito maior do que você fizesse só o desmame noturno e ficasse no seio durante o dia. Então é muito importante a gente olhar para esse ponto sem crítica, sem julgamento, né? Quantas redes por aí, quantos Instagrams por aí te fazem sentir pior, né? Quando você fala, ai meu Deus do céu, eu não tô aguentando. E fala, não, mas é assim mesmo. Não, mas o bebê mama assim mesmo. Mas isso é o normal, isso é o fisiológico. Tá bom, gente, mas existem pontos que não são fisiológicos mais. Quando entra a associação quando entra a insônia por associação aí, isso não tá mais normal, tá no livro da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Do livro da Sociedade Paulista de Pediatria, melhor dizendo, no Departamento de Medicina do Sono. Não é a doutora Angélica falando da cabecinha dela. Isso tá no livro, né, da nossa sociedade, a Sociedade dos Pediatras, né? O meu CRM é de São Paulo.
Eu estou em todos os congressos da Sociedade Paulista de Pediatria. Então, assim, não é coisa da minha cabeça. Não sou coisa que eu tô inventando. Ela inventa por causa de sono. Não, não é. Nós precisamos realmente olhar para as mães. E a gente está olhando só para o bebê. E é um binômio. Uma mãe que não está saudável não tem um bebê saudável, emocionalmente falando. Certo? Joia? Ó. A gente falou, livre demanda causa leve defeito psicológico da mãe. Calma, mas assim, ela é uma excelente opção, desde que ela seja feita de forma consciente, desde que a gente entenda o que é livre demanda, desde que a gente entenda o que é uma mamada de qualidade. Né? Quando a gente entende que é uma mamada de qualidade, as coisas melhoram muito na livre demanda, tá? É fácil a gente falar, faz livre demanda, e não explicar, né, como é que é uma amamentação de qualidade, como é que é uma mamada de qualidade, né? É importante a gente pensar nisso, tá bom? A Tati mandou, consegui estabelecer uma rotina assistindo suas lives. Foi difícil no começo, mas consegui. Que bom, Tati. Tati tá sempre aí. Muito bom. Certo? Jaque perguntou como é que resolve a insônia por associação. Jaque, primeiro passo para você resolver a insônia por associação é assistindo a aula 2. Não sei se você já assistiu, mas assista a aula 2, porque lá eu falo dos mecanismos que equilibram o sono e lá eu dou as dicas de como ajustar. Não dá para fazer detalhadamente para todo mundo, porque lá é para bebês de 0 até os 3 anos. E cada faixa etária a gente consegue mexer na peculiaridade, tá bom? Andy, eu sou mãe de 2, né? Eu passei exatamente o que vocês passam também. Sofri muito. Eu juro pra vocês, eu achei que eu não tinha nascido pra ser mãe, não, no começo. Porque é muito exaustivo. A privação de sono pra mim é muito sofrida. E eu tive 2 filhos com associações, né? E eu não sabia. Não sabia mesmo, tinha a menor noção. Não é uma coisa que te ensinam na faculdade, não é uma coisa que te ensinam na pediatria aberta, né? Na pediatria geral. Ninguém fala sobre sono na pediatria geral, né? E aí depois você tem que estudar isso pra resolver a sua vida e resolver a vida de todo mundo. Mas a minha busca maior não foi só pelo sono. A minha busca maior mesmo foi por acabar. Eu não aguentava mais aceitar não, que eu nunca aceitei, né? Mas eu não aguentava mais ver a bandeira da mãe e a exaustão sendo balançada por aí, né? A minha bandeira é por uma maternidade sem julgamentos, tá? Então assim, é totalmente diferente você querer somente que o bebê durma. Quando eu falo, conversei com uma aluna minha aqui ontem, quando eu falo pra vocês sobre o sono, o que eu tô falando pra vocês aqui é o que vocês querem, na verdade, buscar como solução, que vocês acham que é só o sono. Mas aí quando vocês chegam, vocês conseguem ver que é muito mais do que o sono. Que é olhar pra si mesma, que é se enxergar de novo, né, como uma mãe, como uma mulher, como uma esposa, como uma profissional. É olhar para si de volta, né? É se dar o valor de novo, é se trazer de volta para o controle da situação da sua vida, né? E parar de ser o segundo plano. Você não é o segundo plano. Estamos todos no mesmo plano. Todos. A gente é mãe, a gente coloca os filhos acima sempre, porque a gente é mãe. Tem essa coisa. Mas nós precisamos ser olhadas em igual. Nós colocamos porque nós somos assim, mas nós precisamos ser olhadas igualmente. E isso que é muito importante, tá? Muito bom mesmo. Muito. Meninas, falar dessa história toda aí, vamos para mais uma? Vamos? Silencio vocês ou eu posso confiar? Igual eu falo com os meus filhos. Posso confiar? Vou falar, vocês vão prestar atenção? O filtro na caneca é a melhor coisa, na xícara. Vou falar então, hein? Vamos lá. Tarará. A Silvia do Amaral perguntou assim, ó. Obrigada, Andréia. A Silvia perguntou assim: para fazer dormir de noite, precisa ser breu total ou só precisa depois que o bebê já dormiu? Ela tá perguntando, então, se a gente precisa apagar a luz antes do bebê dormir ou só depois que o bebê já dormiu, né? Gente, olha só, é muito importante vocês entenderem o seguinte. Eu falei na aula 2, se vocês não assistiram ainda, vão lá assistir a aula 2, tá? Eu falei um pouco sobre a melatonina na aula 2 também. E a melatonina, ela é produzida conforme a luz do dia abaixa. Por isso que ela começa a ser produzida de forma importante lá no finalzinho da tarde, lá por volta das 5h30, 6 horas, quando começa a dar aquela escurecidazinha e ela tem o seu pico já à noite.
E é importante que a gente desacelere o ambiente, mas se você vai colocar o seu bebê para dormir, se você consegue ter o breu total, ele é muito melhor para a produção da melatonina, tá? E é a melatonina que ajuda a induzir o sono e ajuda a fazer a manutenção do sono. Então, se você tá com a luz acesa e tudo, você bloqueia um pouco aquela produção de melatonina. Então, com certeza, vai ter uma taxa mais baixinha de produção de melatonina. Algumas crianças que são um pouquinho maiores aí, que têm muito medo do escuro, que não conseguem conviver com o escuro, isso aí, crianças maiores mesmo, nessas crianças você pode deixar uma luzinha de segurança acesa, mas de preferência não, né? Obrigatoriamente, você deixa ela indireta. Deixa ela escondidinha, tá bom? Se for um abajur, tampa com a fraldinha também, pra ficar só aquela luzinha de segurança. Porque quanto menos luz, melhor é pro corpinho. Então, respondendo a pergunta da Silvia, idealmente, Silvia, a gente coloca no breu total. Idealmente. Se você não conseguir isso, tá bom? Se você não conseguir isso por causa do medo da criança, se for uma criança grande, aí você vai colocando luzinha de segurança e vai aos pouquinhos passando segurança pra essa criança pra poder tirar a luzinha do breu. Uma coisa, os meus já são grandes, né? Então, uma coisa que eu faço com eles, eu falo com eles, é o seguinte: quando apaga a luz, o que acontece? Dá uma diferença. Até nosso olho acostumar, né? Até a nossa retina acostumar, tudo acostumar aqui, a nossa pupila, né? Fechar de novo e tudo. Abrir de novo quando fica escuro. Quando até a nossa pupila abrir e a gente conseguir acomodar com a luz de novo, fica um breuzão. Só que todo mundo já viu que quando vai ficando, né, mais escurinho e a pupila vai acomodando, ela vai abrindo, né? E a gente consegue começar a enxergar algumas coisinhas, você consegue enxergar a sua mão de novo, a gente melhora. Então eu falo muito pros meus aqui. Calma que já vai ficar claro. Você vai ver como o seu olhinho mesmo vai clarear. É a forma como você se comunica com a criança em cada faixa etária. Então, com os meus, quando reclamam que tá escuro demais, eu falo, olha, calma que já vai melhorar. Você já vai começar a enxergar a sua mãozinha, você vai ver. Por quê? Porque a forma com que você se comunica para a criança, você passa segurança para ela. E eles acham que vai acontecer o quê? Que vai ficar o breu eterno. Que nunca mais vai voltar a luz, né? Que acabou. E aí, quando você explica para a criança e você dá previsibilidade para essa criança, você consegue ter a segurança da criança. E ela fica esperando aquele negócio acontecer. E quando aquilo que você disse que vai acontecer acontece, o que você deu para essa criança? A informação de que ela pode confiar em você. Vocês entendem como pequenas coisas são fundamentais para a gente entender o todo? Sabe? Então isso vale para qualquer faixa etária onde você passa segurança para a criança. Ah, como é que eu passo segurança para a criança? Falando que vai acontecer alguma coisa que acontece. E aí ela vai te dar, você vai dar para ela a previsibilidade que ela precisa. Gente, eu vou silenciar de novo, porque eu tô falando uma coisa tão importante. Vou silenciar vocês. Pronto. É igual você tá... Quando vocês eram criança, a professora tava na sala falando, todo mundo falando junto, ela não ficava chateada? Né? Olha só, sério, eu tô aqui falando uma coisa tão importante pra vocês sobre segurança. Aí depois vocês perguntam, como que eu passo segurança pro bebê? Por favor, né? De coração, certo? Então pensem nisso com muito carinho. Para você passar segurança para um bebê, você precisa dar para ele previsibilidade. É através do que você fala e que acontece, o bebê nota que acontece, que ele percebe que ele pode confiar em você. E se ele pode confiar em você, você está dando para ele o quê? Segurança. E bebê seguro dorme, tá bom? Pode ter certeza. Um dos pontos mais importantes para ter um bebê que dorme a noite inteira é dar segurança para esse bebê. E quem dá segurança para esse bebê é o cuidador principal. No caso, em geral, aqui nosso, a mãe e muitas das vezes os pais também, que eu tenho visto pegando firme junto com vocês aqui. Tô gostando de ver mesmo. Eu tenho recebido muitas mensagens de pais. Eu quase não tinha mensagem de pais. E tenho recebido muita mensagem dos pais também. Então, se tiver algum aqui, inclusive, parabéns por estar aqui, viu? Certo, meninas? Entendido? Vou encerrar então aqui.